Eu repeti algumas vezes durante a quaresma de São Miguel, dizendo que a missa é a oração mais bonita que tem. E por que disse isso e repito? A missa é a oração mais bonita que nós temos. Por quê? A missa não é a nossa oração. Não somos nós que fazemos oração. A missa é a oração de Jesus. Por isso que a missa é a oração mais bonita. E nós ouvimos na segunda leitura, tirado da carta aos Hebreus, que nós temos diante de Deus um iminente intercessor, um sumo sacerdote que se oferece por nós todos. Porque Jesus, ele não só oferece orações a Deus em favor de nós todos, em favor de toda a humanidade, mas ele oferece como oração perfeita, como verdadeira ação de graças, como oração verdadeiramente oferecida a Deus. Ele oferece a si mesmo. Ele se oferece. E é justamente este oferecimento do Senhor que é a oração mais perfeita, a oração mais bonita. De modo que quando nós damos desculpas para não irmos à missa, nós estamos no fundo, deixando de vivenciarmos, unidos a Jesus, a entrega que Ele faz ao Pai, pelas mãos do sacerdote, oferecida no altar da Eucaristia. É através desta oferta que a intercessão de Jesus por nós é uma oração perfeita. E tudo que nós fazemos, cantando, rezando, vivendo este mistério, participando deste mistério, nós estamos nos unindo à oração de Jesus. Nós estamos fazendo da nossa pobre participação um sacrifício de louvor perfeito. Por quê? Porque estamos com Jesus oferecendo a Deus a nossa oração. Digo, a oração de Jesus oferecida pelas mãos dos sacerdotes. Por isso também a gente usa incenso. Que algumas pessoas têm problema de rinite ou algum problema de saúde, né, ficam chateadas quando tem bastante fumaça. Porque arde o nariz, porque dói, não sei o que, etc. Né? Mas não é a fumaça. A fumaça é sinal de que a nossa oração está sendo elevada a Deus. E a nossa oração está sendo elevada a Deus pela pessoa do sacerdote, pelas mãos do sacerdote, na pessoa de Jesus. Por isso nós oferecemos incenso na missa. Não é só para fazer fumaça e estragar a saúde das pessoas que estão com rinite. Não. Mas as pessoas que estão com rinite, ao ouvir a fumaça, oferecem um pouco mais de sacrifício, porque é um pouco mais sacrificoso, de fato. Mas é a oração oferecida a Jesus, o sumo sacerdote, e é Jesus o sacerdote perfeito, e a oração dele que está sendo oferecida ao Pai. E aqui eu faço apenas uma referência, quando o padre reza a oração eucarística, que dá a impressão de que quando nós estamos rezando a oração eucarística, o padre está fazendo um diálogo com o povo. Porque tem algumas partes na oração eucarística que o povo responde. E a gente insiste que o povo responda, e responda com força. Mas o diálogo do padre na oração eucarística não é com o povo. O diálogo do padre na oração eucarística
é com o Pai. O Padre está falando com o Pai sobre a entrega de Jesus no alto do Calvário. É constantemente uma conversa do Padre. Olha que coisa impressionante. É um diálogo do Padre com o Pai eterno, conversando sobre o sacrifício de Jesus oferecido no altar da cruz. E que está sendo oferecido no altar da Eucaristia. É por meio disso que Jesus é o nosso eterno sacerdote e o intercessor perfeito. Porque é a partir da oferenda de si mesmo, ele mesmo se oferecendo, é que a oração, a nossa pobre oração, humilde oração, é ofertada a Deus, junto com a oração perfeita de Jesus no altar da Eucaristia. É o que nos diz a carta aos Hebreus, a segunda leitura que nós ouvimos. Aliás, a carta aos Hebreus, ela é todinha, desde o começo ao fim, ela é todinha uma liturgia eucarística. Porque fala de sacerdote, fala de oferecimento, fala de sacrifício, fala de oferenda. É uma realidade litúrgica a carta aos Hebreus. Então, eu convido você a ler com calma, com atenção, com espírito atento. De novo, se você já leu. E se você não leu, leia. Você vai ver. Dito essas pequenas palavras que eu estou dizendo, está tudo lá. A carta aos Hebreus. Então, a missa é a oração de Jesus, oferecida pelas mãos do sacerdote a Deus, em reparação e em expiação dos nossos pecados. Capítulo 53 do profeta Isaías, a primeira leitura que nós ouvimos, logo na primeira linha, aparece uma expressão macerado. Eu vou trazer uma outra imagem que vocês conhecem muito bem. Vocês já tomaram caldo de cana? Sim ou não? Vocês já viram a cana sendo moída para produzir o caldo? Então, a palavra que aparece traduzida lá na nossa língua, macerado, é exatamente aquilo que a cana, né, passa para produzir. Só que o profeta está falando de uma pessoa que foi por Deus macerado pelo sofrimento. É a imagem do servo sofredor. Que facilmente, não precisa nem fazer esforço, a gente sabe quem é o servo sofredor. Você pode perguntar, quem é a figura do servo sofredor que está descrito aqui no profeta Isaías? Qual a resposta de vocês? Ixi, eu achei que todo mundo sabia. Não sabem, não? Quem é? Jesus, nosso Senhor, é exatamente a descrição daquilo que Jesus fez com a sua vida. Por outro lado, nós também nos tornamos semelhantes a Jesus, porque muitos de nós também fomos e somos constantemente macerados, amassados pelos sofrimentos da vida. Por enfermidades, porque cuidam de pessoas enfermas. Quantas pessoas a gente não conhece? Eu me recordo aqui, eu recebi a notícia do falecimento da dona Terezinha, da comunidade Santa Clara. Eu acompanhei agora nesses últimos meses, 3 últimos meses, eu ia toda quinta-feira levar a Eucaristia para ela e para o seu Geraldo, o esposo dela. E quanto sofrimento, quantas enfermidades ela vivenciou antes desta doença, agora que ela viveu esses tempos. Ela passou por 25 cirurgias, fez uma cirurgia, né, terrível na cabeça. Lutando, foi macerada, podemos dizer assim, também pelo sofrimento. E este sofrimento oferecido a Jesus e com Jesus e por Jesus, ele é salvador, ele é redentor. E quantas outras pessoas e quantas outras situações que nós conhecemos e que pessoas foram sofrendo, que foram sendo maceradas, amassadas, moída, remoída
por tantas histórias de sofrimento que nós conhecemos. Com certeza você, na sua casa, na sua família, conhece alguém assim. E este sofrimento oferecido com Jesus, ele se torna redentor não só pela pessoa que passou aquele sofrimento, como também pelas pessoas que estão em volta, que estão próximas da pessoa que está vivendo aquele sofrimento. Macerado pelo sofrimento. Então, que quando o sofrimento bater, né, a nossa porta, quando nós tivermos que passar por isso, porque quem que busca? Ninguém busca sofrer desta maneira. Sofrimento nenhum, dor nenhuma. A gente não busca nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento. Claro, a gente é bobo, mas nem tanto. De buscar sofrer livremente, sem motivo. Não, ninguém faz isso. Mas o sofrimento, quando chega, nós não temos saída. Não temos como livrar. Não tem como evitar. Quando acontece, pá, vai ter que, né? Como o padre brinca de vez em quando, né? Tem duas opções. Ou reclama, briga, murmura, xinga Deus e todo mundo, ou aceita que dói menos. Mas não é uma aceitação passiva, é uma aceitação em solidariedade a Jesus. E aí nós olhamos o Evangelho, o que Jesus disse no Evangelho. O capítulo 8 e 9, o capítulo 10 do Evangelho de Marcos que nós ouvimos hoje, Jesus está falando do mistério da cruz. Jesus está falando que ele vai passar pela cruz, que ele vai ser crucificado. E Pedro até contesta, não, que Deus nunca te permita isso, que isso nunca te aconteça. E Jesus diz, vai para longe, vai para trás de mim. Isso é uma coisa impressionante no Evangelho de Marcos e retomada no Evangelho de hoje, no capítulo 10. Porque quem determina o caminho, quem determina o ritmo, quem determina o rumo que devemos seguir é Jesus. Nós não podemos achar que somos bons o bastante e fazer, não, o caminho quem decide sou eu, vamos seguir por esse caminho. Não, é Jesus que mostra o caminho que deve ser seguido. E ele fala para os discípulos do mistério da cruz, e os discípulos não entenderam. Jesus fala para eles de uma realidade difícil, de uma realidade desafiadora, e eles não entenderam. Como é que a gente sabe que eles não entenderam? Pelo pedido que Tiago e João fazem a Jesus. Eles querem um lugar de destaque, eles querem ficar à direita de Jesus, porque eles estão pensando Jesus reinando glorioso. E se Jesus irá reinar glorioso, é importante que eu esteja sentado à sua direita, é importante que eu esteja sentado à sua esquerda, porque eu serei também importante. É este o pedido que fazem os dois irmãos, Tiago e João, o que mostra que eles não entenderam o que Jesus falou sobre o mistério da cruz. E no final, até os outros discípulos vão tirar, né, satisfação com eles por aquilo que eles falaram para Jesus. Mas olhando para Tiago, olhando para João, olhando para Jesus, quando Jesus fala da cruz, será que nós entendemos o que Jesus está falando sobre a cruz? Porque é uma realidade desafiadora. É uma realidade desafiadora. E é um sinal, repito, de redenção, é um sinal de salvação. E repito o que eu disse outras vezes aqui, não é necessariamente você pegar a cruz de madeira, ou fabricar uma cruz de madeira, colocar as suas costas e sair caminhando por aí afora com essa tremenda cruz nas costas. Claro. Um passarinho que vem aqui dentro da igreja é o único que pode entrar e sair a hora que quiser. E quando ele vem aqui, a turma toda fica olhando para ver aonde que ele vai sentar. Daqui a pouco ele se acerta por aí. Agora, não era um passarinho, não, é
um bichão feio, uma mamangava, ela caiu lá atrás. Fique tranquilas, vocês não vão ser mordidas pela mamangava não, viu? E se morder, eu acho que a mamangava morre, rapidinho. Porque é da natureza dela, se ela picar alguém, ela morre logo na sequência. Não é por causa de você. Se você achou que era por causa de você, você se enganou. Mas voltem aqui, presta atenção. Mistério da cruz. E cruz que nós enfrentamos e que nós devemos enfrentar no dia a dia, no cotidiano nosso. E que tem que ser enfrentada com Jesus. Porque se a cruz for enfrentada sem Jesus, a cruz será mais difícil de carregar. E tem hoje um montão de gente, um tanto de gente que querem Jesus, mas não querem a cruz. Querem tudo que Jesus tem para oferecer, de cura, de graças, de milagres, de coisas bonitas e de coisas maravilhosas. Mas não querem saber da cruz. Quando começa a passar por algum tipo de sofrimento, ou quando conhece alguém que está passando por algum tipo de sofrimento, diz assim até piedosamente: se eu pudesse, eu pegava para mim o sofrimento da pessoa X, da pessoa Y. Mas quando o sofrimento cai e se transforma em sofrimento da própria vida que tem que enfrentar por alguma dificuldade que tem que passar, aí começa: mas por que sofro tanto? Eu rezo tanto, eu vou na missa, eu rezo o texto todo dia, eu faço jejum, eu faço penitência, e por que Deus me permite sofrer tanto? Porque comigo, eu que sou tão santo, eu que sou tão bom. Eu tinha falado anteriormente que se pudesse pegar o sofrimento da pessoa X ou da pessoa Y e trazer para si, traria. Mas quando enfrenta o sofrimento na própria vida, aí começa. Então, como é que nós enfrentamos de verdade o sofrimento da cruz? Como é que nós enfrentamos o mistério da cruz? Mas será que nós não estamos fazendo como faziam os discípulos, esses dois irmãos aqui, Tiago e João? E Jesus ensina que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida dele em resgate de muito, pela vida dele resgatar a vida de muitos. É aquela história, lembra que eu perguntei esses tempo atrás que vocês quase bateram em mim na rua? Eu perguntei se os maridos teriam coragem de morrer pelas esposas. Lembram? Que eu perguntei também se as maridas tinham coragem de morrer pelos maridos. Tem alguns homens que querem bater no padre até hoje, porque o padre falou isso. Mas, de novo, eu repito para a mulher e para o homem: o seu marido teria coragem de morrer por você na cruz? Não em que não seja na cruz, o seu marido teria coragem de morrer por você? Ou você teria coragem de morrer pelo seu marido? Dar a sua vida em resgate por muitos. E aí não só pelo seu marido, mas se nós estivermos unidos a Jesus, nós teremos coragem de oferecer não só pela vida do outro mais próximo, mas pela vida de muitos. Como fez São Maximiliano, né? Maria Kolbe, que se colocou lá no campo de concentração, no lugar de um pai de família, que teve coragem de morrer no lugar daquele homem. Então, entender o mistério da cruz é também se colocar junto com Jesus para salvar, para redimir, para libertar quem quer que seja. E repito o que eu disse no início. E este oferecimento de Jesus se dá concretamente na missa. E o Senhor nos chama a abraçar o mistério da nossa cruz e buscar com Jesus passar pela cruz. Porque se nós buscarmos Jesus sem a cruz, nós iremos encontrar cruz ou cruzes sem Jesus. E a cruz sem Jesus não é redentora, não é salvadora. A cruz sem Jesus é
dor, é sofrimento, é lágrimas. A cruz com Jesus é dor, é sofrimento, é lágrimas, mas com a certeza de que depois do sofrimento haveremos de vencer com Jesus, como o Senhor venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Então, qual é a cruz que você está carregando? Você acha que a sua cruz está difícil de carregar, está pesada? Se está difícil de carregar, faça com o padre esta oração, dizendo assim: Jesus, está difícil, eu não aguento mais, não consigo, está pesado, mas me ajude a suportar o peso da minha cruz. Não me deixe abandonar, que eu tenha força de seguir contigo até o fim. Não estou aguentando mais. Estou quase caindo. Estou quase abandonando tudo aqui, voltando para trás. No caminho do seguimento de Jesus. Que esta seja a nossa oração, que essa seja a sua oração. Nos momentos que não estiver aguentando, que não tiver mais força, não saber mais o que fazer. Ou então, se já tiver caído lá no chão com a cruz nas costas, faz a Jesus uma oração e peça: Senhor, está difícil, eu não estou aguentando mais, mas me ajude, me dê força, me sustente, me carregue, para que eu possa me levantar desta queda, como levantastes nas 3 quedas do caminho do Calvário, e seguir em frente até o fim, carregando a minha cruz e oferecendo os pequenos sofrimentos da minha vida como gesto de amor a ti. Pequenos ou grandes, que eu tenha coragem de oferecer todos os meus sofrimentos a ti, para que eu seja redimido e para que também seja redimido todas as pessoas deste mundo. Que nós valentemente sigamos os passos de Jesus com a cruz, com a nossa cruz. Firmes, perseveremos até o fim, porque nós conquistaremos a vitória que o Senhor Jesus conquistou no alto da cruz e ao vencer a morte no terceiro dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.